Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar os representantes da OCB, Renan Reis, que é assistente de relação da OCB Espírito Santo, Davi Ribeiro, assessor de relações do sistema OCB do Espírito Santo, Seu Marciano, que é pai do servidor da nossa casa. Quero cumprimentar também os internautas, né, que nos seguem aí no YouTube, assistindo a mais essa sessão, né, que se inicia nesse momento. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço à assessora parlamentar que faça a chamada dos senhores vereadores. Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2149. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Extrato da ata da sessão ordinária de número 2148, do dia 19 de abril de 2023, às 17 horas. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2023, com início às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2148, sob a presidência do vereador Nelson Lichtenheld, com a presença dos seguintes vereadores: Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart. Havendo número legal, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores e a leitura do extrato da ata da sessão anterior, que, depois de lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente do dia, que consistiu nas leituras de correspondências recebidas. O presidente passou para a ordem dos vereadores inscritos. Fez o uso da palavra os vereadores Dorgival Batista Filho e Nelson Lichtenheld. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita leitura das matérias em tramitação. Leitura do projeto de decreto legislativo número 004 de 2023, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhado para as comissões de Justiça e Redação de Leis. Votação do projeto de lei número 007/2023, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação do requerimento número 005 de 2023, de autoria dos vereadores Delcimar Romanha e Rosimar José Larraz, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação do requerimento número 006 de 2023, de autoria dos vereadores Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Luzinete de Gasperi Lepaus, Jefferson Rodrigues, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação da indicação número 019/2023, de autoria da vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação da indicação número 020 de 2023, de autoria dos vereadores Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Luzinete de Gasperi Lepaus, Jefferson Rodrigues, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação da indicação número 021/2023, de autoria dos vereadores Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Luzinete de Gasperi Lepaus e Jefferson Rodrigues, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação da indicação número 022/2023, de autoria da vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovado por todos os vereadores. Leitura e votação da indicação número 023/2023, de autoria dos vereadores Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Luzinete de Gasperi Lepaus, Jefferson Rodrigues, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart, aprovado por todos os vereadores.
Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Jefferson Rodrigues, secretário, lavei a presente ata que segue assinada. Presidente Nelson Lichtenheld, secretário Jefferson Rodrigues. Em discussão a referida ata. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das correspondências recebidas. Decreto número 183 de 2023. Altera a tabela de diárias. O prefeito municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 62 e 63 da Lei 735/1991, decreta. Artigo 1º. Para efeito de cálculo dos valores das diárias referente aos pagamentos das despesas com alimentação e pernoite dos servidores dessa municipalidade, passa a valer a tabela abaixo, atualizada por este decreto. Tabela de diárias. Cargos, classificação. Servidores, cargo de confiança e contratados. No Estado, com pernoite 90, sem pernoite 45. Fora do Estado, com pernoite 200, sem pernoite 100. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Publica-se e registra-se e cumpra-se. Santa Leopoldina, 10 de abril de 2023. Romero Luiz Endrinja, prefeito municipal. Ofício CEOSP, número 055/2023. Santa Leopoldina, 24 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício CMSL número 117 de 2023, solicitamos adiamento para o dia 3 de maio de 2023, do comparecimento do senhor Anderson Rasch, secretário de Obras e Serviços Públicos, a essa Casa de Leis. Esse adiamento é devido ao pouco prazo para que seja possível preparar um relatório com as informações solicitadas. Também solicitamos que seja encaminhada uma lista referente quais obras os senhores vereadores desejam informações mais detalhadas. Respeitosamente, Anderson Rasch, secretário de Obras e Serviços Públicos. Ao excelentíssimo senhor presidente Nelson Lichtenheld. Então, temos duas correspondências, uma do prefeito municipal, decreto, né, de diárias, e um outro ofício que veio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que é do secretário, que foi requerido, né, foi votado um requerimento na sessão passada, solicitando a sua presença aqui hoje, e ele nos enviou a essa casa um ofício solicitando que fosse, então, prorrogado essa vinda dele aqui, fosse adiada para o dia 3 de maio. A gente, então, coloca em votação, né, leitura e votação do ofício da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de número 055 de 2023, de autoria do secretário de Obras e Serviços Públicos, Anderson Rasch, que solicita o adiamento para o dia 3 de maio de 2023 do comparecimento a esta Casa de Leis em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Ângeli Lago. Então, presidente, boa tarde a todos. Eu já havia falado sobre a questão do caso aquele dia, né, que entendeu que realmente de uma sessão para outra era muito curto. E aí, lógico, a gente também vai entender que o secretário, até por ter tomado posse há menos de 3 meses, precisa de um pouco mais de prazo. Aí eu venho a discordar de um outro ponto que foi nos relatado aí através de servidores aqui da Casa Legislativa,
sobre a questão da pauta. Eu acho que a pauta ela precisa ser aberta e se tratar da Secretaria de Obras. Eu não preciso pontuar o que eu quero saber dentro da pasta. Então, eu venho discordar disso. Gostaria que fosse levado em consideração, inclusive que o secretário fosse notificado que iremos tratar de assuntos relacionados à sua pasta, não de assuntos específicos. Né? Ele estará aqui para trazer algum relatório daquilo que ele achar mais importante, mas também estará aqui para responder questionamentos dos vereadores relacionados aí à sua pasta, à área que ele é gestor. Então, deixa aí minha consideração. Obrigado, vereador. Continua em discussão. A palavra o vereador Dorival Batista. Boa tarde a todos. Eu cheguei na última sessão, quando foi apresentado aqui esse regimento, até sugeri aos dois vereadores autores do requerimento que fosse concedido um prazo maior para que o secretário pudesse vir aqui. Até mesmo por conhecer o secretário, eu não estou aqui para defendê-lo, mas conheço a boa vontade dele, a espontaneidade dele, e sei também que o cara assumiu a secretaria há 30 dias, aí, 30 e poucos dias, o cara não teria condição de vir aqui, dentro de uma semana, pautar todas as dificuldades que ele encontrou dentro da Secretaria de Obra, que eu sei que não são poucas, tá? E, por isso, acho justo, sim, conceder estender esse prazo aí para ele até a data que ele solicitou aí. E levando em consideração, acho que aquilo que o vereador Sérgio complementa aí. Acho que questão de você formular a pergunta é uma coisa que se faz para presidente da República. Não é para nós aqui, um secretário de um município de Santa Leopoldina. Aí é uma questão que a gente tem que discutir isso. As questões elas vão surgir naturalmente, todos nós sabemos disso, que quando um secretário ou quando o prefeito chega aqui para se pronunciar, as questões vão surgindo de acordo com a discussão. E aí não dá para você dirigir aqui, cada vereador 3 perguntas, são 3 vezes 9, 27 perguntas, o cara responde e vai embora. Acho que não funciona dessa maneira. Obrigado. Obrigado, vereador Dorival. Continua em discussão. Palavra o vereador Mazinho. Boa tarde a todos. Em questão da pergunta que nós vamos fazer ao secretário, é dentro da pasta dele, e são perguntas que o nosso leopoldinense está pedindo explicações das obras que estão em andamento e as que estão paradas. Então, é só isso que ele tem que responder para a gente. O andamento das perguntas dessa casa vai ser em respeito das obras. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam o ofício da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, número 055 de 2023, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Então, fica a vinda do secretário de Obras, Anderson Rach, para a próxima quarta-feira, dia 3 de maio. Não havendo mais correspondências, passamos para a tribuna do povo. Não havendo orador inscrito para a tribuna do povo, passamos para a ordem dos vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, passamos para a ordem do dia. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das matérias em tramitação nesta colenda Casa de Leis. Projeto de resolução número 002/2023,
Altera os termos dos artigos 85 e 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina e dá outras providências. Projeto de Resolução número 002 de 2023. Altera os termos dos artigos 85 e 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A pessoa que não comparecer à sessão para a qual se inscreveu só poderá usar a tribuna do povo 2 sessões posteriores, mediante nova inscrição na forma deste regimento. Artigo 2º. Acrescenta inciso 6 ao artigo 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 87. Inciso 6. Responder obrigatoriamente às indagações dos vereadores acerca do assunto exposto durante a sessão ordinária. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica fixado o número de 2 oradores em cada sessão ordinária. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Registra-se e publica-se cumpra-se. Plenário da Câmara Municipal, 24 de abril de 2023. Justificativa. Durante as reuniões ordinárias, há um espaço reservado para os cidadãos fazerem o uso da palavra na Câmara Municipal de Santa Leopoldina. Esse espaço democrático é chamado de Tribuna do Povo, no qual todos os cidadãos podem se manifestar sobre assuntos que sejam de interesse da comunidade e que possam precisar de alguma intervenção dos vereadores. A presente matéria tem por objetivo a alteração das regras para a utilização da Tribuna do Povo, para que o cidadão que se inscrever para fazer o uso da Tribuna do Povo e não comparecer torna-se impedido de utilizar a tribuna por 2 sessões. Também acrescenta a possibilidade de os vereadores poderem fazer questionamentos ao cidadão que estiver utilizando a Tribuna do Povo, além de alterar o número de oradores para sessões ordinárias. Tais alterações visam um melhor uso da Tribuna do Povo, que é um instrumento de valiosa importância dentro de um Estado democrático de direito. Leitura do projeto de resolução número 002/2023, de autoria dos vereadores Dorgival Batista Filho e Luzinete de Gasperi Lepaus, que altera os termos dos artigos 85 e 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina e dá outras providências. Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação de Leis. Eu quero aqui, antes de continuar a leitura, eu quero justificar a ausência do vereador Valdemiro Bart, que já se passaram os 15 minutos, né, regimentais, e, segundo parece, ele deve ter ido ao médico, né, em Vitória e Vila Velha. E aí, até agora, não conseguiu chegar no horário da sessão. Então, ele teve os 15 minutos dele regimentais, e aí ele não chegou até agora, então só justificando a ausência do vereador Valdemiro Bart. Projeto de Lei número 004 de 2023. Institui a política municipal de cooperativismo e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de um projeto de lei que pretende instituir a política municipal de cooperativismo e dá outras providências. A matéria é constitucional, pois se apresenta compatível com as disposições constantes das cartas federal e estadual, além de observar as normas quanto à iniciativa e o interesse local acerca do assunto. Verifica-se que a proposição referida apresenta boa redação e técnica, cumprindo os requisitos formais necessários à validade da proposta. E ainda, a matéria está de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Por isso, opino pela aprovação total do projeto de lei número 004 de 2023. É o relatório e voto. Plenário da Câmara Municipal, 10 de abril de 2023. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis.
Presidente, Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovação. Relator, Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro, Romi Carlos Faco Miller, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 10 de abril de 2023. Luzinete de Gasperi Lepaus, presidente da comissão. Votação do projeto de lei número 004 de 2023, de autoria dos vereadores Jefferson Rodrigues e Nelson do Sindicato, que institui a política municipal de cooperativismo e dá outras providências em discussão. Presidente, Com a palavra o vereador, autor do projeto, Jefferson Rodrigues. primeiro eu vou cumprimentar aqui o Davi Ribeiro, assessor de relações, nosso amigo Renan Reis, que é assistente de relações institucional do sistema OCB, organização referência de organização no Estado do Espírito Santo, exemplo que dão quando fala em política pública estadual sobre o cooperativismo municipal, né? Abraçar aqui também, que leva meu abraço para o Carlão, e dizer da importância de uma aprovação de uma lei desse nível em Santa Leopoldina, né? A gente sabe e a gente vem conversando diversas situações, como trazer mais empresas para Santa Leopoldina, criar um cenário nesse sentido e também criar um cenário no cooperativismo. A gente sabendo que aqui hoje a gente tem uma primeira cooperativa de gengibre do Brasil, temos uma cooperativa que está se formando, eu não sei se criou o CNPJ ainda, das agroindústrias, das associações para vender, e temos outras que em breve pode ser cooperativa, como quem sabe aí da Associação de Gado Leiteiro, que estamos cedendo para eles um espaço para fazer um laticínio, maquinário para trabalhar no interior, e aí dizer da importância do gado leiteiro também, que eu acho que futuramente isso a gente consegue virar uma cooperativa, sair de associação cooperativa e incentivar o cooperativismo em Santa Leopoldina. O Brasil é um exemplo de cooperativismo. A gente conhece diversas cooperativas, como aqui da nossa região, Copeave, tantos outros que deram certo, né? E a gente precisa, como vereador, Poder Legislativo e Executivo, criar um cenário para melhorar todo esse mercado, esse mundo do cooperativismo que o Brasil é exemplo e que também Santa Leopoldina pode ser exemplo com boas cooperativas, com boas organização, e a lei e a política municipal de cooperativismo é apoiar tecnicamente, financeiro, de forma operacional, fomentar o desenvolvimento de autogestão, enfim, tantas outras, e a OCB está fazendo isso muito bem, de colaborar com os pequenos municípios e grandes do Estado do Espírito Santo, nos ajudando, assessorando a criar as leis que seja referência aqui no Espírito Santo, em cada município no Brasil, e digo e falo sempre, criar um cenário de oportunidade. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Obrigado. Obrigado, vereador Jefferson Rodrigues. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dorgival Batista Filho. Acho que quando se fala em organização, acho que sempre ela é bem-vinda, desde que o objetivo seja de você estar facilitando a vida de quem está embutido dentro daquele setor. A minha vida, acho que foi assim, sempre pautada em estar discutindo essa questão da organização. Dentro do movimento sindical, eu fiz isso a minha vida inteira. Aonde pude sempre discutir isso, e eu acho que tenho que parabenizar os dois colegas por ter tido essa iniciativa, e aproveitar e agradecer a presença dos dois que estão aqui, e dizer que isso está mais do que provado, que só através das organizações que você consegue, de fato, sobreviver, você consegue buscar sua independência, buscar
enfim, eu acho que no município de Santa Leopoldina a gente tem dado, mesmo com todas as nossas limitações, a gente tem buscado principalmente no setor rural, no setor de produção rural, nós temos contribuído para que haja um fortalecimento nos setores de produção, nos setores de comercialização, principalmente. Eu digo isso porque é difícil hoje você estar na agricultura, você está na lavoura e você produzir individualmente. E o processo, essa questão do associativismo, do cooperativismo, ele vem justamente para poder favorecer a você na hora de que você vai cultivar, na hora que você vai colher e na hora que você vai comercializar, principalmente. Pena que em alguns momentos a gente encontra algumas dificuldades que a gente não consiga colocar em prática aquilo que a gente almeja. Eu falo isso porque há anos, né, que a gente já vem discutindo essa questão de uma construção de um processo de cooperativa, e a gente às vezes sempre esbarra em alguma dificuldade que você não consegue colocar aquilo em prática. E essas dificuldades, elas são as mais diversos níveis. É financeira, é política, enfim, é uma série de dificuldades que nos impede da gente colocar isso em prática. A OCB, eu acho que tem um papel importante dentro de todo esse processo. Eu já tive por duas oportunidades lá na sede de vocês, com o pessoal daqui de São Leopoldina, inclusive, discutindo essa questão. E, assim, acho que a presença de vocês aqui, acho que o projeto de lei que vai ser aprovado aqui, com certeza, isso só vem fazer com que se fortaleça toda essa discussão e a gente possa caminhar aí mais unido, mais dentro de um processo mais coeso a partir de então. Obrigado. Obrigado, vereador Dorival. Continua em discussão. A palavra, a vereadora Luzinete. Boa tarde a todos. Presidente, quero aqui agradecer a presença do Renan e do Davi, né? Dizer também que eu já participei, né, da OCB, reunião com vocês, né, dando apoio aí sempre o nosso município, a qual também aqui tem uma cooperativa do transporte também, né? Eles também já deram palestras, reuniões, né, sempre deram um suporte à cooperativa de Santa Leopoldina aqui, né? Aliás, todos os estados vocês rodam, né, Renan? Estão dando um apoio aí. Então, quero aqui agradecer a presença e parabenizar o colega vereador, o presidente da casa, o Nelson e o Jefim. Parabéns pelo projeto. Obrigado, vereadora Luzinete. Continua em discussão. A palavra, o vereador Sérgio Ângeli Lago. Cumprimentar os nossos amigos, né? E o Davi. A gente já teve diversas oportunidades de estar juntos. Então, a OCB é parceira das câmbios lá e a gente discute muito, inclusive, o projeto da energia solar, que também precisa ser pensado nas câmaras, né? E discutido, algo que a OCB tem grande parceira da Associação de Câmaras do Estado do Espírito Santo, levando diversos temas para que seja discutido de forma organizada. E aqui no município, o que estamos fazendo hoje é regulamentando para dar condições, né, de termos aí esse apoio que a gente já vinha tendo, mas de forma mais técnica, de forma mais produtiva, para que o município ele possa se desenvolver cada dia mais. Como falou o vereador Dorival, quando a gente se reúne, se organiza em forma de associação e melhor ainda de cooperativa,
eu acho que a gente tende a desenvolver, a crescer, um apoiando o outro. Eu acho que, com certeza, eu tenho certeza que as portas se abrem de uma forma maior e mais ampla. A gente vê hoje como é difícil, às vezes, como foi citado por um produtor rural, buscar os seus investimentos, comprar. E quando você compra em cooperativa, quando você trabalha em cooperativa, tanto na venda como na compra, na aquisição, você consegue melhorar. Fora que você tem todo o trabalho técnico, todo o trabalho de orientação, para que você possa estar capacitando cada dia mais e buscando até novos mercados, porque estando junto com a OCB, com certeza uma cooperativa municipal, ela vai ter uma porta muito maior para poder escoar os seus produtos. Então, eu parabenizo os senhores que colocaram aqui esse projeto dessa regulamentação da criação do cooperativismo no nosso município e torçamos para que daqui a pouco tempo a gente tenha, além das cooperativas que já têm filiado, as demais possam estar se filiando e criando-se umas novas para que a gente possa ver uma Santa Leopoldina cada dia melhor. Parabenizo os senhores pelo projeto. A sua colaboração aí do vereador Sérgio Ângelo Lago no enriquecimento aí das falas sobre o nosso projeto. Continua em discussão. Eu só queria também tecer um comentário a respeito desse projeto, que é de nossa autoria, minha e do Jefinho, o vereador Jefinho, e, na verdade, a gente vem há muito tempo discutindo a questão da organização em si, né? Não é só criar a cooperativa, é trabalhar a organização. Então, a gente vem há muito tempo dentro do movimento sindical discutindo formas de organização, associação, federação de associações. E aqui a gente particularmente, lutado muito para se criar uma cooperativa. Lógico, a gente que é um município agrícola sempre é mais voltado para uma cooperativa de agricultores, né? Porque eu sempre falo o seguinte: produzir, o agricultor sabe. O problema maior é da porteira para fora quando é hora de comercializar. E aí ele vai sozinho e então ele é um alvo fácil do atravessador, ele é um alvo fácil do cara que compra lá, do comprador do SEASA e assim por diante. E a organização faz com que ele possa se fortalecer, buscar mercado, oferecer produto, porque ele vai ter uma gama maior de produtos, que ele está junto com outros produtores. Mas também não é só da agricultura. Nós temos vários setores, apesar de ser um município de interior, mas temos vários setores que podem estar se transformando em cooperativas, para estar fortalecendo famílias, né? São setores de produção, são setores, por exemplo, como nós temos uma discussão aqui na casa, que vira e mexe ela aparece, que é a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, aonde deveríamos ter uma cooperativa para poder estar trabalhando essa reciclagem e assim por diante. E a gente acredita que com a criação dessa lei, isso vai só ajudar a aumentar cada vez mais a forma de se organizar as pessoas em associações e em cooperativas, e vai dar uma autonomia ao poder público de poder estar fomentando esses organismos, sabe, Davi? Então, a gente fica lisonjeado em ter aqui hoje, na discussão de um simples projeto, né, de lei, de criação aqui, propondo ao poder público a criação de uma lei para poder fomentar essas instituições no município, e a gente ter aqui a presença dos representantes da OCB, que é o Davi, que eu já conheço já há bastante tempo, de reuniões da FETAS, do movimento sindical, Davi que participava sempre com a gente lá, participa até hoje, aliás, né? E o Renan, que veio aqui prestigiar esse momento da criação de uma lei de incentivo ao cooperativismo aqui no município de Santa Leopoldina. Então, meus agradecimentos aí a vocês pela presença.
E aí, num próximo momento, quem sabe, vocês poderiam talvez até estar se inscrevendo para a Tribuna do Povo para poder estar falando mais um pouco sobre a OCB e sobre o cooperativismo. Continua em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 004, 2023, que institui a política municipal de cooperativismo, permaneçam como estão. Aprovados por senhores vereadores. Projeto de resolução número 001 de 2023. Institui o Banco de Ideias Legislativa no município de Santa Leopoldina. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de proposição de resolução com o intuito de instituir o Banco de Ideias Legislativas no município de Santa Leopoldina, voltadas às discussões dos mais variados temas de interesse público. Pretende o autor da matéria, conforme se vê de suas justificativas, promover a legislação participativa no âmbito municipal, aproximar o poder legislativo municipal da comunidade, permitindo que qualquer cidadão ou pessoa jurídica apresente sugestões de leis e atos normativos municipais ao parlamento, além de integrar as entidades da sociedade civil às discussões relativas ao ordenamento jurídico do município. Tal proposta atende a todos os requisitos enumerados nos artigos 118 e 120 do regimento interno dessa egrégia Casa de Leis, assim como as demais regras quanto à técnica legislativa. Além disso, não se verificam óbices formais na presente situação. E quanto ao mérito, a matéria se afigura totalmente constitucional, merecendo apreciação plenária, haja vista a observância dos princípios estabelecidos na Carta Magna, especialmente no tocante no seu artigo 37. Diante do exposto, opino pela aprovação total do projeto de resolução número 001 de 2023. É o relatório e voto plenário da Câmara Municipal, 14 de abril de 2023. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Delcimar Romanha, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Romi Carlos Faco Miller, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 14 de abril de 2023. Delcimar Romanha, presidente por força do artigo 49 do Regimento Interno. Votação do projeto de resolução número 001 de 2023, de autoria da vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Santa Leopoldina, em discussão. Com a palavra, a vereadora autora do projeto. Presidente, eu gostaria de agradecer aí a comissão, né? Colegas vereadores que votaram pela essa lei, né? E dizer que o objetivo do Banco de Ideias Legislativo são promover a legislação participativa, permitir que cidadãos e pessoas jurídicas sugerem leis regulamentares, integrar a sociedade civil na discussão sobre o marco legal do município. A mesa diretora, as comissões permanentes, vereadores podem propor projetos de lei com base na sugestão apresentada ao banco. Gostaria aqui de pedir apoio aos colegas vereadores para esse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Angeli Lago. Parabenizar a vereadora Luzinete pela iniciativa do projeto, criando aí o Banco de Dados de Ideias Legislativas. Sabemos aí o quanto isso é somatório, né, para essa casa. Se a gente consegue buscar ideias da população, porque a gente bem conhece, principalmente nós que somos vereadores, e vereador é, de certa forma, marginalizado perante a sociedade, não em Santa Leopoldina, mas acredito que no Brasil inteiro, e não sei como é diferente em outros países. Então, sendo assim, a gente
vai ter a oportunidade de não mais só ouvir a crítica ou a reclamação. Você tem uma ideia, se você tem um pensamento, compartilha, ponha no banco, ou para que os vereadores possam discutir e, através disso aí, a gente poder até criar leis que venham trazer benefício ao município. Então, assim, o banco é importante e a gente espera que haja realmente participação da sociedade leopoldinense. Obrigado. O vereador Sérgio Ângeli Lago, pela colaboração aí ao assunto. E continua em discussão com a palavra o vereador Dorgival Batista Filho. Importante a ideia da nossa colega. Eu acho que, antes de tudo, nós precisamos trabalhar para que a nossa própria casa dê o exemplo e que ela seja mais do povo, né? Que ela seja mais socializada, que ela seja mais participativa na vida da sociedade. E aí, com isso, nós vamos também fazer o caminho inverso e trazer a sociedade para dentro da nossa casa. Acho que isso é importante. Quando se pensou se abrir espaço aí para mais de um orador na tribuna do povo, é justamente isso que se imagina. Imagina em você fazer com que o povo venha aqui para trazer as mais diversas ideias ou sugestões ou críticas, mas que eles possam vir trazer e jogar assim, tipo, na nossa cara mesmo, para que a gente possa estar discutindo essas questões. Eu gostaria de ir um pouco além e dizer que acho que isso aqui não se deveria só se restringir ao legislativo. Eu lembro que eu participei de uma administração bem conturbada em Santa Leopoldina, mas de uma simplicidade tal que a gente conseguia reunir todas as comunidades para se discutir o orçamento municipal. Isso lá na administração do sogro da nossa vereadora, doutor Alfredo Lepauso. Eu participei daquela administração, num período grande eu fui secretário de Agricultura, e nós conseguimos, com toda a simplicidade de seu Alfredo, a gente conseguia reunir todas as comunidades do município e discutir o orçamento municipal. E, infelizmente, isso perdeu-se por aí afora e nunca mais se pensou-se ou se colocou-se em prática. Então, acho que essa questão, vereadora, ela é de fundamental importância, sim, para que a gente possa fazer com que o nosso trabalho seja desmascarado, para que a gente deixe de ser visto como o cidadãozinho bandido, aquele cara que está aqui para ganhar o dinheiro do povo e ficar enrolando o povo, né? Que é, na grande maioria das vezes, é isso que o vereador Sérgio acabou de falar aí agora. Na grande maioria das vezes, nós somos vistos como aqueles caras que estão aqui para ganhar o dinheiro do povo e fazer com que o processo político ele não se deslanche da maneira democrática que deveria ser dentro do contexto aí do município, da cidade. Então, acho que é a socialização do poder, acho que é isso que a gente tem que levar em consideração e trabalhar essa questão. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Dorgival. Continua em discussão. Eu queria aqui também parabenizar a vereadora pela ideia. Acho que o projeto, ele, na verdade, abre as portas da Casa Legislativa para a população, assim como a indicação que foi feita aqui da mudança da Tribuna do Povo.
Então, se a casa é do povo, ele tem que ser para o povo. E aí eu quero parabenizar a vereadora pela iniciativa de criar o banco de ideias para poder até dar, fomentar os trabalhos dessa casa. Né? Não vai ser só ideias para a vereadora Luzinete, vai ser ideias para todos os vereadores. Isso é importante. Dali pode-se buscar, muitas vezes um cidadão comum no município, ele tem uma ideia muito importante que pode ser aplicada no município e que vai dar muito certo, mas que tem que passar por essa casa para poder se transformar em lei muitas vezes. Então, parabéns aí, Luzinete, pela iniciativa. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de resolução número 001 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos vereadores. Projeto de decreto legislativo número 004 de 2023. Dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2020. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de um projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa, que pretende aprovar o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal quanto ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor Valdemar Luiz Robert Coutinho. A proposição, em referência, apresenta boa redação e atende aos requisitos formais quanto à técnica legislativa, em especial aqueles elencados nos artigos 45 e 120 do Regimento Interno deste Legislativo Municipal. A matéria é constitucional, porquanto amparada no parágrafo 1º do artigo 31 da Carta Política de 1988, tendo em vista caber à Câmara Municipal o controle externo dos atos praticados pelo chefe daquele poder. Nesse aspecto, afigura-se a suma importância a participação dos tribunais de contas na condição de órgão apoiador, com vistas ao pleno exercício do controle externo. Com efeito, o papel da Corte de Contas é relevante, mas à Câmara Municipal cabe a efetiva análise e conclusão final acerca do tema, conforme determina a Constituição Federal. No uso dessa prerrogativa, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa, consoante se verifica do parecer extraído dos autos número do Tribunal de Contas 02435 de 2021, 02517 de 2021. Opinou pela regularidade da prestação de contas alusiva ao exercício de 2020. Deste modo, cumpre salientar que essa comissão, além da apreciação referente aos pressupostos constitucionais, legais e formais, deve seguir o órgão desse legislativo, que está dotado de competência para avaliar previamente a matéria em questão, antes de seu encaminhamento ao plenário. Diante disso, opino pela aprovação do projeto de decreto legislativo 004 de 2023, no que concerne os aspectos da alçada da Comissão de Justiça e Redação de Leis da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. É o relatório e voto. Plenário da Câmara Municipal, 24 de abril de 2023. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Romi Carlos Faco Miller, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 24 de abril de 2023. Luzinete de Gasperi Lepaus, presidente da comissão. Votação do projeto de decreto legislativo número 004, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2020 em discussão. Com a palavra, o vereador Jefferson Rodrigues. De forma muito rápida, né? As contas do ex-prefeito Lavar. A gente da Comissão de Finanças votou, acompanhou o voto do Tribunal de Contas, que é órgãos que têm competência para julgar
né? Nós estudamos e dizer que nós acompanhamos o voto dele. Do vereador Jefferson, continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Ângeli Lago. Bom, senhores, como foi dito pelo vereador Jefferson, o tribunal entendeu como que as contas elas são regulares, né? Já que a gente tem votado algumas contas com ressalvas, eu quero que fique registrado que a autonomia da aceitação ou não do parecer do Tribunal de Contas, ela é dos vereadores, para que os vereadores tenham também seus méritos, seus reconhecimentos, e nós temos autonomia para votar, mesmo contra um parecer do Tribunal de Contas, caso seja analisado e entendido assim por essa Casa Legislativa. Na conta em questão referente a 2020, Comissão de Justiça e Redações de Leis, na qual sou relator, entendemos também por bem a aprovação. Só gostaria que ficasse isso registrado. A autonomia dessa casa aqui em ser contrário ou favorável a qualquer parecer lá, mesmo sabendo que são técnicos e que precisam ser observados, né? Mas que fique. Muito bem, vereador Sérgio Ângelo Lago, fazendo a sua contribuição referente à matéria. Continua em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de decreto legislativo número 004 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 024 de 2023. O vereador Rosimar José Larraz, Cidadania, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringer, a necessidade de realizar a construção de um bueiro na estrada da comunidade de Caramuru, no trecho em frente ao bar do Hilário Schneider, neste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. É necessário realizar a construção de um bueiro no local especificado, pois a área referida apresenta problemas quanto ao escoamento das águas, especialmente na época de chuvas, pois o local fica intransitável, causando sérios transtornos e podendo acarretar danos e prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Vale destacar que as manilhas já se encontram no local há quase 2 anos, sendo necessário apenas a execução do serviço. Assim, com o atendimento do presente pedido, será possível garantir maior segurança aos condutores, valendo lembrar que os agricultores locais dependem da estrada para o comércio de seus produtos. Além disso, o trajeto referido faz parte do itinerário do transporte escolar. Leitura e votação da indicação número 024, de autoria do senhor do vereador Rosimar José Larraz, em discussão. Com a palavra, o vereador autor da indicação. Presidente, colegas vereadores, eu fiz essa indicação porque tem alguns moradores, até com razão. No começo da administração, foi botado 8 manilhas lá, e aquelas manilhas estão jogadas lá na frente do bar do senhor Hilário Schneider. E um cidadão domingo me cobrou e disse se aquilo ia sair uns filhotes, que ele nunca viu uma manilha de 20 aparecer lá. Nunca viu. Isso é um dinheiro público que está lá. Aí a gente, igual outro dia eu falei, a gente tem que baixar a cabeça igual um besta e sair da frente do cidadão, que ele tem razão. Que as manilhas foram jogadas. Quem botou aquelas manilhas lá na época foi até o senhor Tuca Bocati, na época ainda quando trabalhava na prefeitura. Eu acho, se eu não me engano, tem uns 25 meses que essas manilhas estão lá jogadas. Aí eu quero que o prefeito tome uma atitude, que é a atitude do prefeito, e botar essas manilhas lá no local. Esse é o vereador autor da indicação. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Ângelo Lago. Parabenizar o vereador Rosimar Larraz pela indicação e dizer que
até sem palavras com essa informação. Foi lido que há mais de 2 anos a gente tem um jogo de manilha abandonado num local reconhecido como local de necessidade de execução, porque senão essas manilhas não estariam lá, né? E sem contar que, além da produção rural, ficou claro também no justificativa que o transporte escolar utiliza essa rota. Então, assim, é vergonhoso, concordo com o vereador Rosimar, mas depois também que eu vi, e aí eu acompanhei, o vereador Dorival acompanha isso diariamente, eu vi uma ponte feita de trilho no pátio da prefeitura, que era para a comunidade lá conhecido como Albênia, lá no Clube Chá. Fizeram uma de madeira e deixou a outra no chão da prefeitura. Então, assim, e olha que deve ter mais de 6 meses, se não tiver 1 ano. Então, assim, quero dizer que concordo com o vereador Rosemar, que está faltando iniciativa ou está faltando alguém com responsabilidade para assumir essa frente aí de trabalho, já que o prefeito sozinho diz que não dá conta de tudo, delegue. O que não pode acontecer é um local necessitado das manilhas, elas estarem lá há 2 anos e nós não conseguimos executar um bueiro que, acredito, pela minha experiência, já acompanhei fazer diversos, não passa de um dia de serviço se fazer um bueiro. Então, são 700 e tantos dias em 2 anos, a gente não conseguiu executar um bueiro na comunidade. Então, sou solidário à indicação do vereador. Agradecer aí as falas do vereador Sérgio Ângeli Lago, né, contribuindo aí na discussão da indicação do vereador Rosimar. Continua em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam a indicação número 024, de autoria do vereador Rosimar José Larraz, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Indicação número 026 de 2023. O vereador Jefferson Rodrigues, PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringe, a necessidade de construção de pontos de ônibus em alvenaria no centro deste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. A construção de pontos de ônibus em alvenaria pode trazer diversos benefícios para a população, tais como maior durabilidade e resistência, além de oferecer um ambiente mais seguro e confortável para os usuários. Além disso, a construção em alvenaria é uma opção mais sustentável, uma vez que apresenta maior impacto ambiental e requer menos manutenção ao longo do tempo. Portanto, peço que sejam realizados os estudos necessários para a construção de pontos de ônibus em alvenaria em nossa cidade. Tenho certeza de que essa iniciativa experimentar benefícios para a população e contribuirá para o desenvolvimento de nossa cidade. Assim, visando o acolhimento da presente indicação pelo chefe do Poder Executivo, pugna pelo apoio dos demais membros dessa Casa Legislativa. Leitura e votação da indicação número 026 de 2023, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador autor da indicação. Então, tome a liberdade de fazer uma indicação dessa, que eu acho que já foi feita nessa casa um tempo atrás. Nosso perímetro urbano, apesar de ser pequeno e as calçadas também, mas a gente precisa olhar quem é que precisa dos ônibus aqui. Chovendo, subindo essa rua aqui, que é do Carlinhos, que a gente conhece, motos ali no Mazinho, tem ponto, o ônibus para e você tem que soltar na chuva. Na praça lá, a mesma coisa. Temos uma praça bacana e tal. Cadê o ponto da praça? Se chover, você tem que descer na chuva. E se esperar um ônibus, você tem que esperar ele na chuva, entendeu? Então, e aí tirando olaria, funil... E aí, por que de alvenaria? A gente tem que também pensar, e aí por isso que eu peço na indicação, que faça um estudo, mas precisamos pensar uma coisa que seja de uma permanência, igual Santa Maria, desde que eu conheço Santa Maria, tem aqueles pontos bonitos, padronizados, o trecho todinho que a prefeitura fez na época.
Então, por que não que a gente não pode aprender com uma cidade vizinha, até mesmo Santa Teresa e com tantos outros? Acho que vale a pena o investimento em prol de quem utiliza os ônibus. Agradecer o vereador Jefferson Rodrigues e a indicação continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a indicação número 026 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 027 de 2023. A vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, PTB, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringer, a necessidade de realizar a construção de um bueiro na estrada da comunidade de Caramuru, no trecho entre a propriedade do senhor Ervin Klemps e a propriedade do senhor Joaquim Plaster, neste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. É necessário realizar a construção de um bueiro no local especificado, pois a área referida apresenta problemas quanto ao escoamento das áreas, especialmente na época de chuvas, pois o local fica intransitável, causando sérios transtornos e podendo acarretar danos e prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Assim, com o atendimento do presente pedido, será possível garantir maior segurança aos condutores, valendo ressaltar que os agricultores locais dependem da estrada para o comércio de seus produtos. Além disso, o trajeto referido faz parte do itinerário do transporte escolar. Indicação número 027 de 2023, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, em discussão. Presidente, Palavra a vereadora autora da indicação. essa indicação, o que acontece ali? Quando vem a chuva, né? Antes do Joaquim, não, entre o seu Irving Klemps e antes do Joaquim. Isso aí é uma principal, a qual, quando chove muito, o que acontece? Não tem a água vem de um lado e do outro, e não tem a saída. Então, aquilo ali sempre tá dando transtorno. Aí eu já vi muita dificuldade aí. Então, ali tem a necessidade ali, comunidade pedindo um bueiro. Meus colegas vereadores que acompanham na indicação. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Ângeli Lago. Mais uma vez, parabenizar a vereadora também por outra indicação, demonstrando aí mais uma necessidade de execução de um bueiro, mas o foco do meu parabéns à vereadora é pelo fato dela estar aqui registrando através de indicação, porque já acompanhei a vereadora cobrando diversas vezes a execução desse bueiro e diversas outras demandas de forma informal, diretamente com os responsáveis na prefeitura, e não obter resultado. Então, assim, está fazendo da forma mais correta, que é o papel do vereador, documentando aqui com aprovação, com certeza, em plenário, e com isso a gente espera que o executivo faça aí aquilo que lhe é de obrigação, que é atender as demandas da sociedade, e o vereador fazendo aí o seu papel de ser um representante do povo, trazendo aí as necessidades do povo à tona. Parabéns, vereadora, pela indicação. Descer aí a colaboração do vereador Sérgio Ângeli Lago, a indicação da vereadora. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a indicação número 027 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 028 de 2023. O vereador Sérgio Ângeli Lago, PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringer, a necessidade de realizar serviços de limpeza e pintura na arquibancada e abertura da vala lateral do Estádio Municipal Laerte Rogério Neves, localizado no Complexo Esportivo Hermínio Brás,
na sede do município. Santo Leopoldina e Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. Vários frequentadores do espaço têm notado que a arquibancada está suja e desgastada, o que prejudica a estatística do local e pode até comprometer a segurança dos espectadores. Sendo assim, solicito que seja realizada uma limpeza completa na arquibancada, incluindo a remoção de sujeira, poeira e outros resíduos acumulados, bem como na pintura com a tinta própria para esse tipo de superfície. Além disso, é necessário realizar a abertura da vala lateral ao campo, pois atualmente virou um foco de proliferação de mosquitos. Acredito que essa medida trará benefícios para todos que frequentam o campo de futebol, além de garantir um ambiente mais agradável e seguro para a prática esportiva e lazer. Portanto, cumpre a esse Poder Legislativo buscar providências a fim de atender à reivindicação dos usuários do local referido, razão pela qual se espera a aprovação da presente matéria. Leitura e votação da indicação número 028 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Ângeli Lago, em discussão. Com a palavra, o vereador autor da indicação. Bom, senhores, eu e o vereador Mazinho, nós fazemos parte da associação, uma das associações que deu certo no município de Santo Leopoldina, que é o Cantagalo, e a gente fica até com vergonha quando você chega numa área considerada por mim, com respeito às demais, a área mais nobre do nosso município, sofrendo aí um abandono na área daquela arquibancada por parte do Executivo Municipal. Está horrivelmente imunda, suja, abandonada. E aí, assim, a gente é cobrado todo domingo, imagina o que é. Você tá lá e todo mundo fala, puta que pariu, vocês são vereadores. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão cobrar nada, sem contar a sujeira que aquelas aves jogam na arquibancada, que é de responsabilidade do município, que é uma área pública. Não adianta falar, a associação do Cantagalo tem que varrer a arquibancada, não. A arquibancada, se eles quiserem fazer por opinião, por vontade própria, beleza. Mas a responsabilidade é do município. É um patrimônio público. Entendeu? E nós estamos ali sofrendo essas cobranças diversas. Nós temos ali na Baixada, onde eu peço para fazer uma vala, já foi uma vala, há muito tempo era um bueiro para escoar, entupiu, caiu terra dentro, existe o acúmulo de água, a sujeira, as pessoas não conseguem passar da arquibancada para dentro do campo, porque ali tem uma vala que já pedi para colocar uma manilha, e infelizmente tem 6 meses e essa manilha nunca chegou, a água está lá acumulada, estamos vivendo dias difíceis relacionados à dengue no estado e até no município de Santo Leopoldino, e a gente não vê a ação para tentar resolver essas diversas demandas. Então, assim, a arquibancada, conversei inclusive com o secretário Zé Ronildo, que me falou que estaria disponibilizando gente para resolver semana passada, mais uma vez, semana passada passou, essa está passando, e a gente ainda não tem uma resposta para a sociedade. Não estou culpando o secretário, até porque ele não tem pessoal suficiente para executar essa obra, para fazer essa limpeza, essa correção, essa pintura. Mas o executivo tem que assumir as suas responsabilidades e cuidar do patrimônio público. Peço aí a aprovação dos senhores, aí apoio dos senhores na aprovação da indicação. Agradecer aí o vereador e parabenizar o vereador Sérgio Ângeli Lago pela indicação, que continua em discussão. Com a palavra o vereador Mazinho. Quero dar os parabéns ao colega vereador e dizer que fico indignado, porque não é só a limpeza, a vala que precisa. Já vai fazer 2 anos que conseguimos verba para fazer a iluminação do campo e até hoje nada ainda, porque o nosso prefeito aí, eu acho que não corre atrás, e acho que a gente não merece, o povo de Santo Leopoldino não merece uma iluminação para aquele campo. Então, fica até meu repúdio nessa parte aí, não é só a limpeza, mas a parte da nossa iluminação também está pendente. Presidente, só complementar aqui, agradecer o Mazinho, bem lembrado,
a iluminação, e a gente acaba deixando, às vezes, apesar de não poder, de sonhar. A gente não consegue limpar, tá? Imagina gastar 500 mil, 400 reais na iluminação e manter as contas delas mensalmente. Então, assim, é hora que a gente deixa de desacreditar que isso possa acontecer. Entendeu? Se a gente não consegue botar uma ou duas manilhazinhas 0,40, que custa menos de 200 reais, se for duas, se for uma é menos de 100. Imagina a iluminação. Então, torço para que aconteça. Iluminação, tenho aqui uma indicação minha, inclusive já fui lá pedir ajuda ao prefeito para a gente fazer um projeto de um vestiário ali para o campo. Já conversei com o deputado, ele falou, traz o projeto que eu resolvo. Cadê o projeto que eu não consigo levar? Entendeu? Então, assim, a gente tem sonhos para ali. Mas se o mínimo não está acontecendo, como sonhar com as coisas grandes? Então, vamos torcer para que aconteça, vereador. Os vereadores, pelo enriquecimento aí da indicação, continua em discussão. A palavra o vereador Dorival Batista. Eu queria me juntar aí a vocês dois, vereadores aí, o Sérgio, autor realmente a gente vê em alguns momentos aqui na cidade, a gente fica triste, né, de ver algumas situações. Aquele vestiário do campo, por exemplo, é uma coisa assim, não dá nem para você dar um nome àquilo, é uma coisa escandalosa. Há anos nós convivemos com aquilo e eu falo há anos porque eu também convivi junto com aquilo, estava lá no executivo e não, mesmo que a gente mais intenção que a gente tivesse de mudar, a gente não conseguiu mudar. E aí eu quero só fazer aqui um registro lamentável, mas lamentável de fato mesmo, o que nós tivemos essa semana aqui em plena rua principal da cidade, próximo ali ao posto de gasolina, próximo ao sindicato ali dos trabalhadores, um monte de entulho durante um feriado de final de semana, e aquilo permaneceu na rua e não tiveram a coragem de ir lá com uma máquina e 2 funcionários e tirar aquilo da rua. Gente, pelo amor de Deus, isso eu acho que é um absurdo, eu acho absurdo, até porque eu cuidei dessa rua durante alguns anos e uma situação daquela eu tenho certeza que jamais eu deixaria acontecer. Então, de fato, essas coisas são desmando mesmo, e as autoridades, o Poder Executivo ele tem que ter a sensibilidade de ver que aquilo não é possível que continue acontecendo. E é a questão do vestiário do campo uma delas. E aí entra na questão lá também da área do pessoal assistia o jogo lá, as arquibancadas, e realmente é uma área pública, é uma rua pública, em frente do Cantagalo, é público como na frente de qualquer outra residência ou de qualquer outro setor. Então, que tem que ter, sim, essa preocupação de estar se dando atenção, de estar se fazendo a manutenção necessária. Obrigado. Agradecer a colaboração do vereador Dorival. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Jefferson Rodrigues. Vou contribuir com essa discussão e um exemplo de que acontece desde a limpeza do bueiro ali daquela região da vala. O que acontece? Foram colocando equipamentos, mas não foram fazendo urbanização. E aí você vê aquela vala, há anos tem aquela vala, vergonhosamente não era nem para a gente estar aqui pedindo uma vala, né? Era já para ter ali a meia manilha, bonitinha. Enfim, parabenizar vocês e dizer da importância que o nosso município precisa em pensar em um planejamento não de prefeito, mas um planejamento de município. O que nós queremos daqui a 3 anos, a 4 anos. Você vê ali aquela arquibancada, quantos anos? Não é só iluminação, Mazinho. Arquibancada, né? Quantos anos que a gente fala da cobertura. A gente tem um campo, a gente tem um monte de coisa ali, tem mais um campo.
Para quê também? A gente não tem investimento em esporte, a gente não tem uma equipe, de fato, que merecia na Secretaria de Esporte, não só uma equipe técnica, nós temos um pessoal lá, mas muito reduzido, tinha que ter mais, tinha que ter pessoal para limpeza, enfim, é triste a gente poder ir no campo e ver uma situação daquela maneira, um vestiário, por mim eu já tinha passado a máquina naquele negócio, é feio aquele vestiário, é feio pra gente ter um vestiário, um espaço daquele, um espaço tão bonito que a gente tem, praça, campo, tal, e um campo bom de bola, creche, tem um espaço daquele, e realmente ali você tem uma coisas que parece que não são finalizadas, né? Então, parabenizar vocês pela indicação, de suma importância. Agradecer o vereador Jefferson Rodrigues. Continua em discussão com a palavra a vereadora Luzinete. Vou contribuir aí com os colegas vereadores, presidente, e dizer, a gente sabe que às vezes falta mão de obra, né? Pessoas, mais funcionários, né? Mas a gente vê que às vezes, hoje aqui mesmo a gente entra, acaba deparando aí com alguns vizinhos da nossa frente da Câmara aqui, com um entulho aqui na frente. E cobra da gente, a gente sabe aí que, como eu falei, falta às vezes funcionário, né? Como falou que vai abrir um processo seletivo para contratar mais pessoas, mas a gente vê também a falta, a necessidade foi tirada lá no parquezinho lá dentro, onde o pessoal faz academia e tudo, caminha, os brinquedos, né? E o pessoal cobra. O brinquedo também é tanto aqui no parquezinho da Independência e lá dentro do Monte Afogo. Então, eu contribuo aí para ver a melhoria para o nosso município. Obrigado. Agradecer a vereadora aí pela colaboração. Eu quero aqui também parabenizar o vereador Sérgio Angilago pela indicação, e na verdade não deveria nem precisar fazer uma indicação, como disse o vereador Jefferson Rodrigues, né? As coisas vão acontecendo e não são finalizadas e fica a parte de melhoramento e de enfeite fica para depois e vai ficando para depois e acaba dando esses transtornos aonde os vereadores, nós vereadores somos cobrados e temos que então cobrar também ao poder público uma providência a respeito daquilo, já visto que foi denominado, né, um complexo esportivo. E lógico que nós temos que valorizar o esporte no nosso município, né? Eu acho que quando se fala aqui que é uma equipe reduzida numa secretaria de esporte, eu acho que deveria inclusive ter um secretário de esporte para poder desenvolver o esporte no município, né? Já que temos temos um complexo esportivo, temos campo bom de bola, temos um campo de futebol, temos praça de exercícios, e aí a gente teria que estar envolvendo mais a juventude também, que está aí meio que perdida na cidade, sem ter esse apoio aí para poder estar buscando o esporte. Mas eu parabenizo mais uma vez o vereador pela iniciativa da indicação. Continua em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam a indicação 028 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Angilago, permaneça como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 029 de 2023. O vereador Sérgio Angelilago, PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringer, a necessidade de buscar providências junto à Excelsa visando a poda das árvores existentes nas imediações da Escola Alice Rosemeister, na sede do município, conforme imagem anexas. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo pleitear a realização de serviços de poda das árvores na referida área, devido a apresentarem potencial risco de transtornos às atividades diárias, tanto dos alunos da escola em referência como do cidadão em geral. Com o crescimento, os galhos de tais árvores passam muito mais próximo
quando não esbarram na fiação de internet e de energia, podendo acarretar a interrupção no fornecimento de tais serviços, com possibilidade, inclusive, de ocorrência de curto-circuito, o que pode ocasionar a queima de eletrodomésticos e diversos riscos para os pedestres que ali transitam. Assim, visando o acolhimento da presente indicação pelo chefe do Poder Executivo, pugna pelo apoio dos demais membros dessa Casa de Leis. Leitura e votação da indicação 029 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Ângelo Lago, em discussão. Presidente. A palavra, o vereador autor da indicação. Bom, senhores, hoje pela manhã recebi um WhatsApp, tenho certeza que mais alguns vereadores aqui possivelmente também receberam, né, pedindo ajuda para solucionar essas dificuldades enfrentadas ali no entorno, na verdade, do Alice. Foi dividido em duas indicações, por ser temas diferentes, que a principal é poda das árvores, aonde se entendeu a necessidade de talvez ser necessário acionar a própria EDP, né, devido à fiação, mas tem trago ali um transtorno que a gente já conhece há tempo, e aí vem aquela fala do vereador Dorival: a nossa cidade não é feia, né? Ela está feia, ela está mal cuidada, né? E aí você vê que quando uma pessoa chega para pedir apoio a 1, a 2, talvez a 9 vereadores, é porque ela já bateu em outras portas e não teve a solução. Então, assim, a gente vê ali um certo descaso, não é só ali, aqui na Rua da Câmara também a gente enfrenta essa dificuldade, e não vou dizer para o senhor que eu não concordo com a vereadora Luzinete quanto à falta de pessoal. Beleza, falta pessoal, sim, mas não pode ser justificativa. O entulho, como falou o vereador Dorival, obrigando um pedestre que seja até mesmo um cadeirante ou uma criança. Quantas crianças de 5, 6 anos a gente vê passar na rua? É obrigado a passar pelo meio de uma avenida, uma rodovia, melhor dizendo, porque ele não tem mais a calçada, porque tem entulho. Então, assim, se houve falha de comunicação do proprietário, a prefeitura tinha por obrigação fazer notificação, cobrança, ou se não ir lá limpar, já que não notifica ninguém. E aí estou pedindo aí esse apoio dos senhores aqui, com certeza os senhores, como o vereador Jefferson, balançou a cabeça, também recebeu o WhatsApp, o vereador Dorival também, tenho certeza que mais alguém aqui. A gente precisa dar essa atenção. Nossa cidade, ela precisa ser cuidada. Nós temos um centro histórico, como diz, teoricamente muito bonito, mas pouco conservado. Precisando aí de assistência do nosso poder público. Se falta pessoal, que contrate. Mas a população, ela não pode ficar desguarnecida do serviço no qual ela paga por ele. Porque alguém reclamou comigo essa semana que estão me cobrando a taxa de energia, mas a minha rua está sem lâmpada há tanto tempo. Então o cara fica chateado. Estão me cobrando meu IPTU, mas a minha rua tem 6 meses que ninguém vai lá limpar. Peraí, para que eu pago IPTU? Se não é para limpar, se não é para dar manutenção, não é para isso. Então uma coisa tem que compensar a outra. E aí eu peço apoio dos senhores na aprovação da indicação. Presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Jefferson Rodrigues. Perdão ter atropelado, presidente. Dizer que realmente eu recebi essa mensagem, não só de hoje, mas de outros momentos. Infelizmente, eu costumo dizer que as árvores sempre vão crescer, cortarem hoje. Então, a prefeitura tem que ter uma equipe, ou uma empresa, ou uma equipe, somente, exclusivamente para isso, Sandra Leopoldina, né? A gente deu a sorte que a EDP cortou aquelas árvores ali que é da nossa responsabilidade. O perímetro urbano, né, é de nossa responsabilidade. E aí você vem para a rua de cima, você vai, a nossa cidade já não é tão bem iluminada, né? Aí você vai no morro do hospital, você vai em todos os lugares, tem árvore. E não adianta somente cortar agora. Daqui a 1 ano, 6 meses, dependendo da situação da árvore, ela vai crescer. E aí a gente vai cair de novo. Eu escuto a rua de cima desde quando eu me entendo por gente que tem que podar. Às vezes poda, às vezes não poda. Já vi essa cena já tem 2 anos. Então, a prefeitura precisa arrumar uma forma aí
de dar uma resposta rápida à sociedade. E quem passa, eu estudei no Alice, eu sei o que é aquelas árvores, hoje você passa lá agora, né, ela tampa a iluminação do poste, fica totalmente escuro embaixo. Continua em discussão. Com a Presidente. palavra o vereador Dorgival. Eu também, realmente, eu recebi essa mensagem hoje. E como de costume, eu normalmente, quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu passo para a pessoa que eu acho que é a responsável imediata e passo também para o prefeito, até para que, caso a pessoa que é o responsável não fez, o prefeito conhecimento para poder fazer a cobrança dele posteriormente. E por achei até engraçado, é que o assessor a quem eu mandei a mensagem, ele me respondeu que ele não é responsável por poda, que quem é responsável por poda é a Defesa Civil ou o pessoal do turismo. Eu fiquei assim meio perdido porque eu já exerci essa função que essa pessoa exerce aí por muito tempo e eu sempre procurei, quando chegava, a situação chegava até mim, se não era eu que era o responsável, mas eu tinha por obrigação de ir ao responsável e passar para ele a situação. Não eu tirar o meu corpo fora e dizer que eu não sou responsável por isso. Eu acho que há um desentendimento de ideias aí, porque não dá para você fazer dessa maneira. Eu sou servidor público, Eu cuido de uma área de limpeza e urbanização de uma cidade, eu tenho que ter a responsabilidade de que, se não é eu que vou mandar fazer, mas eu vou ter que ir a quem de direito e pedir para que aquela pessoa resolva a situação. Então, esse tipo de resposta não me convence, de forma alguma. Claro que o prefeito não deve ter visualizado, porque senão ele teria me respondido. Mas realmente é uma situação assim, de que você não é responsável pela limpeza da cidade, você apenas trabalha na limpeza da cidade. Aí, se deu tempo de eu fazer durante o período que eu estou trabalhando, bem, se não deu, lasque-se o povo e espere passar o final de semana, feriado, o que tiver, e aí no próximo dia de trabalho que tiver, eu vou lá e vou fazer a tal da limpeza. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se o cara é servidor público, o cara tem um cargo comissionado, ele tem a obrigação de zelar pela cidade, desenvolver o trabalho que a cidade faz com que seja exigido dele. Então, eu me desculpa a pessoa, mas eu não gostei, não me contentei com a resposta que ele me passou. Só dizendo, vereador Sérgio, que eu acho que nenhuma das duas áreas depende da Excelsa, porque aqui nós não temos, no Alice daqui nós não temos rede de alta tensão e nem no Alice de baixo também nós não temos rede de alta tensão que impeça de fazer essa determinada poda. Obrigado. Os vereadores pelo enriquecimento aí, a indicação do vereador Sérgio Ângelo Lago e continua em discussão. Com a palavra a vereadora Luzinete. Parabenizar o colega vereador Sérgio e dizer, Sérgio, vocês foi em abril ou maio do ano passado, o qual você estava nessa casa como presidente, também coloquei essa indicação, né? Fui ver um documento lá na escola e o diretor me cobrou lá, o pessoal da escola, e eu coloquei essa indicação. Quero parabenizar e dizer da necessidade dessa porta. Parabéns. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Mazinho. Parabéns aos colegas pela indicação e dizer que a outra coisa que dá indignação na gente é quando o pessoal vai fazer a poda, mas não faz o serviço direito. Na rua Antônio de Almeida, os troncos das árvores estão todos na beirada da calçada. Eles não tiraram as madeiras que eles cortaram. Então fica mais assim uma indignação, porque vão para fazer o serviço, mas não fazem bem feito. E essa é a justificativa que as coisas aqui em São Leopoldo não andam direito, é nessa parte aí. Acho que teria que ter melhor qualidade no serviço que prestam.
Obrigado. Agradecer aí a colaboração do vereador Mazinho. E eu quero aqui também parabenizar o vereador Sérgio Angelilago pela indicação e dizer mais uma vez, né, eu acho que não haveria necessidade de estar se, né, tendo esse tempo aqui discutindo a respeito de uma coisa óbvia, que é um serviço público, né, que é a limpeza de uma área, de um complexo esportivo, que é poda de árvore, né, isso já teria que estar no dia a dia das ações do executivo. Mas, infelizmente, né, isso não acontece, e aí tem que vir para dentro dessa casa e o vereador exercer seu papel de cobrança de forma legal, que é através das indicações. Então, parabéns aí ao vereador Sérgio Angelilago aí pela indicação das podas, né, das árvores. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a indicação número 029 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Angelilago, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 030 de 2023. O vereador Sérgio Angelilago, PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringe, a necessidade de realização de serviço de limpeza do córrego existente ao lado da escola Alice Rosemeister, o qual se estende até o final da rua Alfredo Lepaus, na sede do município, conforme a imagem anexa. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 24 de abril de 2023. Justificativa. O lixo acumulado e a vegetação ao longo das margens do córrego vem causando enormes transtornos aos moradores que possuem residências no local, possibilitando a transmissão de doenças. Desse modo, a providência ora solicitada deve ser tomada em caráter de urgência visando o bem-estar dos munícipes, bem como para assegurar a proteção do meio ambiente. Assim, visando o acolhimento da presente indicação pelo chefe do Poder Executivo, pugna pelo apoio dos demais membros dessa Casa de Leis. Leitura e votação da indicação 030 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Angelilago, em discussão. A palavra o vereador autor da indicação. Bom, senhores, como eu falei antes, seria parte da mesma indicação, mas não foi entendido assim pelo nosso administrativo / jurídico, né? E a gente fez em duas partes, que é a limpeza também do entorno. A gente sabe como é difícil morar na beira de um rio relacionado a mosquito em determinados períodos. Imagina do lado de um córrego que, infelizmente, sofre muito, às vezes por falta de chuva, às vezes porque alguns esgotos ainda são jogados, né? E aí traz transtorno para a escola que está ali do lado, e o matagal ele está crescente com as contínuas chuvas, graças a Deus, e o período quente que é no nosso município tem se infestado tanto de mosquito como de mato crescente, e aí precisa da manutenção. Então, quero pedir colaboração dos senhores nisso aí, e também deixar aqui que eu recebi um comunicado que o Wagner respondeu já a coordenadoria lá do Alice, né? E que vai estar fazendo aí o serviço da poda de árvores. Então, aí, uma boa notícia. Deus quiser que aconteça o mais breve possível, que não fique aí no vou fazer e não aconteça, né? Então, peço o apoio dos senhores nessa realização, aprovação da indicação, para que seja feita a limpeza também no entorno, principalmente na região aí próxima aos corpos. Agradecer o vereador, autor da indicação, pela explanação a respeito do assunto e continua em discussão. Com a palavra o vereador Mazinho. Quero dar os parabéns ao nosso vereador Sérgio pela indicação e dizer que, cumprimentar um pouco da indicação dele, é o projeto de trazer para cá o fumacê para combater os mosquitos e esses borrachudos na nossa cidade. Só isso, obrigado. Agradecer ao vereador
Mazinho aí pelo enriquecimento à indicação, que continue em discussão. Em votação, vereadores que aprovam a indicação de número 030 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Ângelo Lago, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Moção de pesar número 009 de 2023. Os vereadores abaixo assinado, Delcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago e Valdemiro Bart, com assento nessa colenda Casa de Leis, bem de conformidade com as normas regimentais e as disposições da Lei Orgânica Municipal, apresentar moção de pesar à enlutada família pelo falecimento do senhor Ramon Rodrigues, ocorrido no dia 15 de abril de 2023. Santo Leopoldina, Espírito Santo, 26 de abril de 2023. Leitura e votação da moção de pesar número 009 de 2023, de autoria de todos os vereadores, sobre a moção de pesar à enlutada família pelo falecimento do senhor Ramon Rodrigues, ocorrido no dia 15 de abril de 2023, em discussão. A palavra o vereador Sérgio Ângelo Lago. Quero aqui registrar, né, os meus sentimentos à família. É muito duro, né, você ter uma perca de uma pessoa próxima, uma pessoa de dentro da sua casa, uma pessoa do seu convívio. Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos e familiares vão carregar essa dor por um longo tempo dentro de si. Era um jovem que tinha ainda, com certeza, muito caminho ainda a percorrer, muita vida a se viver. A gente desconhece os motivos que possa ter ocasionado essa fatalidade, mas a gente sabe, né, que não é fácil perder um filho, não é fácil perder um irmão, né? Então, assim, a gente deixa aí os nossos sentimentos à família e que só Deus pode confortar o coração deles, né? E dar a eles força para continuar tocando a vida em frente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dorgival Batista. Eu também lamento, né? Já na sessão passada já abordei o assunto. Infelizmente, as coisas acontecem no nosso meio e aí a gente acaba com isso interrompendo uma vida, uma pessoa que tem todo um futuro pela frente. E a dor dos pais, né? Principalmente numa hora dessa, porque é muito difícil. Eu acho que a própria natureza já nos dá o entendimento de que nós filhos, devemos enterrar os nossos pais, né? Agora, quando chega na hora de nós ter que enterrar os nossos filhos, a gente sabe que a dor é muito maior e a dificuldade até de entender muitas vezes o porquê disso tudo é complicado. Ao meu querido amigo Dedê, o pai é uma pessoa que trabalhou comigo vários anos, eu tenho um carinho especial por ele, uma pessoa que sempre demonstrou companheirismo, sempre demonstrou ser amigo, e a sua esposa. Eu desejo a eles que Deus os conforte e que eles consigam entender, aceitar esse momento que está acontecendo na vida deles. Obrigado. Continua em discussão. A palavra a vereadora Luzinete. Eu só registrar, presidente. Sentimento a toda a família. Saudade eterna. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Eu quero aqui também externar
meus sentimentos à família, né, principalmente aos pais, que nesse momento estão passando por essa dor da perca de um filho, né, tão jovem, e que se foi de uma forma tão violenta. Então, isso deve estar causando uma dor muito maior aí à família. E aí, pouco que a gente pode fazer, né, que essa casa pode fazer, é estar aqui votando uma moção que será enviada à família como forma de consolo. Mas só quem pode aliviar a dor dessa família é o nosso Senhor, né, que afaga os corações adoentados por um momento de perca dessa forma que foi. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a moção de pesar número 009 de 2023 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Eu quero aqui pedir a todos que façamos 1 minuto de silêncio. Quero aqui agradecer a presença dos nobres colegas vereadores, vereadora Luzinete, vereador Dorgival, vereador Jefinho, vereador Sérgio Lago, vereador Rosimar, vereador Mazinho, vereador Romi, e justificar aqui a ausência do vereador Valdemiro, mais uma vez, que esteve no médico e chegou, até veio aqui à casa, mas já atrasado, né, e que vai justificar posteriormente aí a sua ausência. Quero aqui agradecer aos servidores dessa casa, né, que nos auxiliam todos os trabalhos de sessão. Quero agradecer ao assessor, o deputado Adilson Vanderlan, que aqui também presente, prestigiando a nossa sessão. Seu Marciano, que ficou aqui a sessão toda aqui nos assistindo, e aos internautas, né, que nos assistem aí de casa, todas as sessões aí às quartas-feiras. E não havendo mais matérias a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de maio de 2023, às 17 horas. Boa noite a todos. Obrigado.